França, num camporim muito bonito, aqui que envolve praticamente todos os países da Europa, Espanha, Portugal, Itália, etc. Naquela ocasião, em 82, eu já havia saído do departamento, mas eu era o diretor do departamento de jovens. O pastor Mike Stevenson era o diretor dos bravadores. Ele esteve comigo naquele camporim lá na Foz do Iguaçu. Então, um dos dias lá, um dos irmãos me levou, em 82, pastor, nós vamos mostrar para você algo impressionante. Eu falei, ok. Eu fui justamente com o Clube dos Alemães, um ônibus, muita gente, né? Chegamos no lugar onde uma torre chamada Torre de Constança. Nessa torre, vou resumir a história, mas estava uma jovem huguenote chamada Marie Durand. Ela foi para essa torre com 15 anos de idade, ficou ali na torre 38 anos. Eu disse, por que vocês estão me trazendo aqui? Ah, pastor, o senhor vai ver uma coisa impressionante. Essa jovem foi uma heroína. Ela escreveu na pedra, e nós chegamos correndo naturalmente, subimos, né? Quando chegamos lá em cima, eu vi aquele orifício lá embaixo. Então, eu digo, o que é importante aqui? Ah, pastor, espera um momentinho. Quando chegamos no top da torre, olhando lá para baixo, parecia um poço, mas havia assim, esculpida na pedra, havia uma palavra que eu nunca me esqueci. Essa palavra foi resistir, que em francês quer dizer, em português, resistir, resist em inglês, né? Então, é uma história muito bonita de uma jovem que ali ficou por 38 anos, e como aquele jovem lá dos dias de Daniel, eles resistiram tudo que você pode imaginar, e eu vou mencionar rapidamente alguns deles, porque não é possível pregar a vocês tudo isso nesta noite, mas justamente a ideia de resistir o que está acontecendo no mundo hoje, né? Eles disseram, vocês conhecem muito bem, eu vou ler aqui da Bíblia, dos meus versículos prediletos quando eu falava com jovens. Aqui está na Bíblia, em Daniel, capítulo 1, nos versículos 5, 4 em diante. Diz assim, eram mancebos que foram como escravos, né? Não houvesse ter feito algum formoso de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento. E notem que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, que privilégio, não é verdade? A fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Esse é o primeiro ponto. E o rei lhes perguntou a ração, determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem criados por 3 anos para que o fim deles pudesse estar diante do rei. Então, a segunda parte. E depois, então, mudança dos nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Gananias, Sadraque, Misaque, Misael, Nazarias, o Abednego, que vocês conhecem muito bem. Mas o título da minha pequena palestra para vocês é Resistir. Eles não serviremos aos teus deuses. Então, notem que a primeira coisa que eles fizeram é que eles foram letrados, eram para serem letrados na língua dos caldeus. Em outras palavras, é ser uma lavagem cerebral, que ensinava a cultura e a língua dos caldeus. E, naturalmente, isso é muito importante porque era um plano para humilhar os hebreus. Seriam cativos servindo na corte real, e essa primeira lavagem cerebral seria para ensinar-lhes a cultura e a língua dos caldeus. Então, o que está acontecendo com os jovens hoje, na verdade? As grandes universidades só ensinam evolução, ensinam que justamente a filosofia que não é a nossa filosofia, na verdade. Eu nunca me esqueço uma viagem que eu fiz com um rapaz da França, quando ele soube que eu era pastor, ele disse assim, o senhor crê na Bíblia, nessa história de Adão e Eva? Eu falei, sim, eu creio. O senhor parece ser um homem inteligente, diz ele. Uma pessoa com a sua cultura, com a sua inteligência, eu não posso entender o senhor crer uma coisa assim. Eu falei, muito bem, o que você crê? Aí vocês sabem muito bem da história, né? Ah, um bombom, um estouro lá no céu, né? Baquiaque, tudo, né? E assim começou o universo. Eu disse, você parece um rapaz muito inteligente também. Mas eu não posso entender como você pode crer algo assim, só uma mentalidade muito estreita para crer assim. Ele ficou surpreso com a minha filosofia, a minha ideia, né? Então, nós estamos no mesmo nível, porque na realidade é justamente o plano do mundo hoje. Eles falam de milhões e bilhões de anos como se entendessem e conhecessem tudo isso. Eu tenho um neto que está agora com 13 para 14 anos. Ele, então, quando escuta essas histórias, né, ele diz assim, Grandpa, balone, isso é tudo mentira. Então, esse foi o primeiro desafio desses jovens. E para mim, eles como de nós não serviremos aos teus deuses, não serviremos aos deuses da cultura,
das línguas, na verdade, dos caldeus. Bom, o segundo ponto, vocês devem saber muito bem, que eu vou mencionar, eram para ser conhecedores dos ascepipes dos caldeus. Vocês vão perguntar, pastor Léo, por que você está usando uma palavra tão complicada? Quando nós estávamos no colégio em São Paulo, eles pediam para você fazer oração, escolhiam um rapaz assim para entrar no refeitório e fazer oração. Eu nunca me esqueço um colega meu, ele pediu assim: ora, Senhor, abençoa os nossos ascepipes. Mas olha, todos deram risada. Mas, naturalmente, o que eles queriam fazer? Determinando e falando que o rei tinha uma ração diária das finas iguarias da mesa do real e do vinho que ele beberia. Imagine vocês que grande privilégio comer das iguarias do rei. Mas vocês sabem que eles naturalmente disseram mais uma vez: não serviremos os teus deuses. Resistir. Resistir essa comida, eles chamam aqui na América de junk food, né, que vocês conhecem muito bem. Vocês que trabalham com comida, vocês sabem que está provado nos Estados Unidos que os nossos irmãos lá do Loma Linda, das 5 zonas, blue zones que eles chamam, das zonas azuis no mundo, o Loma Linda é uma delas. Por quê? Porque eles vivem mais do que as pessoas de nível médio aqui na América, eles vivem com melhor saúde. Há médicos de 90 anos fazendo cirurgia. É incrível, o meu filho diz assim: pai, você está só com 86 anos, você podia estar trabalhando aqui no Loma Linda, ninguém se aposenta aqui. Então, eles vivem, em média, de 6 a 9 anos mais do que o povo na América do Norte. Por quê? Devido a esse plano de Deus, que nós temos cuidado com aquilo que nós comemos. Né? E dá outro detalhe, que essa comida era sacrificada aos ídolos e aos deuses dos caldeus. Então, meus queridos, nós temos que lembrar que isso é muito importante hoje para nós, como eles fizeram de resistir ou resistir toda essa comida, porque não existe uma máquina como o nosso corpo. Vocês sabem que eu li outro dia, vejam só que coisa interessante, quão complexo que é o corpo humano. Que existe no corpo humano 5 milhões de cabelos, 650 músculos, 206 ossos e mais de 100 juntas, 13 bilhões de células nervosas, 60 mil milhas de artérias, veias, capilares. Por isso que diz a Bíblia: graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, a minha alma muito bem o sabe. Vocês conhecem esse versículo do Salmo 139, versículo 14. Então, nós temos que não somente resistir à cultura, à evolução, tudo que está no mundo hoje, mas, em segundo lugar, a comida, o alimento que é servido no mundo hoje, cuidarmos da nossa saúde. Você sabe, se vocês pegassem um Maserati, um Lamborghini, hoje, e ligassem esse carro e deixassem guiar, funcionando dia e noite, sem parar, eu não creio que passaria nem de um mês, um ano, que essa máquina ia acabar. Imagine agora esse coração aqui de Léo Ranzolin, com 86 anos de idade, esse coração está batendo 86 anos. Que máquina maravilhosa que é essa. Então, cuidem da vossa saúde, cuidem desse corpo maravilhoso e possam instruir os bravadores que a melhor máquina é o templo do Espírito Santo. E para terminar, eu vou passar na terceira parte, que para mim talvez seja uma das mais importantes, que vocês sabem muito bem o que eles fizeram. Eles mudaram o nome dos jovens ali que estavam, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês sabem muito bem como é que eram os nomes nos tempos bíblicos, né? Vejam só, por exemplo, eu conversei com o pastor Siegfried Schwantes, que foi meu professor no colégio. Ele conhecia o hebraico, ele falava 6, 7 línguas, além disso, conhecia o siríaco, o aramaico, que é a língua de Jesus, grego. Era uma pessoa impressionante, o doutor Siegfried Schwantes. Eu disse: pastor Schwantes, me explique um pouco melhor sobre esse assunto. Por que ele mudou o nome daqueles hebreus? Porque vocês notem que a palavra Daniel, por exemplo, quer dizer Deus é meu juiz. Então, Beltesazar quer dizer príncipe de Bel, príncipe do sol. Isso foi feito em honra aos babilônios. Número 1, o deus dele que chamava Marduk, que protege a vida do rei. Então, vocês notem qual era a filosofia, o plano de Nabucodonosor de mudar o caráter desses jovens.
A outra palavra, Ananias. Ananias quer dizer a quem Jeová favorece ou dádiva do Senhor. O nome Sadraque de Raque, rei, o sol inspirado, iluminado pelo Deus do sol. Em outras palavras, era o Deus do sol. Misael, sempre que você tem no hebraico Ele, é Deus. Então, Misael quer dizer quem é como Deus. Ou quem é que Deus, quem é comparável a Deus. Foi mudado para Mesaque, que retendo a primeira sílaba, tiraram El, que é Deus, para identificar com a deusa babilônica Shishak, ou Vênus, que era a deusa do amor. Agora a última, veja só. Azarias, a quem Jeová ajuda, ou Jeová é o meu ajudador. Foi mudado para Abed-nego, servo do fogo brilhante, servo de Nego, ou Nebo, ou servo de Nabu, um dos deuses dos babilônios. Agora vocês vejam o seguinte, quando esses jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente, eles na realidade estavam sendo lançados aos deuses dos, iam ser mortos, idolatrados pelos reis, pelos deuses dos caldeus. Você veja que impressionante, né? Então, Bel, Deus chefe, Deus do sol, Deus da terra, Deus do fogo, ao serem lançados na fornalha de fogo ardente, os jovens estavam sendo sacrificados aos deuses do sol, da terra e do fogo. E por isso, como aquela jovem lá na França, né, aquela huguenote, resistir, resistir à evolução, à filosofia do mundo hoje, resistir os junk foods da América, do mundo inteiro, e resistir também os deuses, os nomes, né, daqueles que querem mudar o nosso caráter. A irmã White tem uma linda citação que eu quero terminar. Ela diz o seguinte: os nomes de Daniel e seus companheiros foram mudados para nomes que representavam as divindades caldeias. Grande significação era atribuída aos nomes dados pelos hebreus a seus filhos. Frequentemente representavam traços de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos no filho. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso gradualmente. Vejam só, dando-lhes nomes significativos de idolatria, levando diariamente a íntima associação com costumes idólatras e sob a influência de sedutores ritos do culto pagão. Ele esperava, notem já, irmãos, ele esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se aos cultos dos babilônios. Então, é impressionante, de uma maneira sutil, como Satanás trabalha hoje. Vocês já viram, por acaso, alguém com o nome de Judas? Não existe, na verdade. E mesmo naquele tempo, já Moisés sabia que devia ser tirado da água. A Samuel é o nome que quer dizer que Deus, como que a sua mãe o queria tanto, né? Tudo tinha que ver com o pensamento, a origem da história daquela vida, daquela criança que estava nascendo. Então, meus queridos, em conclusão, apenas digo que vamos nos separar desses grupos, princípios, e usar os nossos verdadeiros baluartes do Evangelho, passando uma oportunidade para um encontro com os outros milhares que ativos se permanecem firmes. Que a nossa comida e compromisso, a fé desses jovens não esmoreceu. Não iriam abandonar os princípios de saúde, pois haviam decidido de cuidar do seu corpo. Então, Cristo e a cultura, quando confrontados com a cultura de Babilônia, optaram por Cristo, por Jeová. E, finalmente, o caráter e a acomodação. A irmã White tem uma outra frase que ela diz: os valorosos hebreus eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Não obstante, as sedutoras influências da corte de Babilônia, eles permaneceram firmes por confiarem num poder infinito. Os jovens de hoje podem ter o espírito que estava possuído Daniel, eles podem beber da mesma fonte de força, possuir o mesmo poder de domínio próprio e revelar a mesma graça em sua vida, mesmo sob circunstâncias igualmente desfavoráveis. Vocês já imaginaram o que está acontecendo no mundo hoje? Eu li aqui outro dia que estão queimando até Bíblias, lá em Portland, queimando Bíblias. Eu fiquei chocado de ouvir isso. Querem acabar com a polícia. Há demonstrações, vandalismo, uma coisa impressionante. Querem destruir muitas das coisas do passado, da herança deste país. Então, meus queridos, mais do que nunca,
nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. E como disse aquela jovem lá, aquela jovem hugonota, Marie Durand, resistir. Temos que resistir, porque nós sabemos que Cristo vai voltar dentro em breve. Vamos orar, irmãos. Altíssimo Deus, vivemos num mundo tão difícil, tão complicado, como nunca vimos na história. Nós elevamos a nossa prece a Ti nesta noite. Em primeiro lugar, para que Tu abençoes este grupo de irmãos e irmãs valorosos que ajudam a Tua igreja, ajudam os bravadores e preparam alimentos saborosos para que eles possam viver aqui nesta terra, servindo-Te e preparando-se para o grande dia da Tua vinda. Nós, Senhor, não sabemos o que está acontecendo, mas sabemos que, na realidade, vivemos nos últimos dias da história. Não sabemos quando será a Tua vinda, mas queremos estar preparados. Com nossas luzes acesas, não queremos estar como aquelas virgens que não sabiam o que fazer, não estavam preparadas. Assim que guarda esses irmãos e irmãs, prepara-os para aquele grande dia, abençoa a Tua igreja em todo o mundo, abençoa a igreja da América do Sul e nós aqui do Brasil, que ela cresça e prospere e que almas preciosas sejam levadas ao Teu redil. A bênção que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Só mais um pensamento para terminar. Sabe que vocês são luzes, né? Verdadeiras luzes. Eu estive num lugar chamado Malásia, uma coisa que me impressionou para terminar. Disse, pastor, o senhor vai ver uma coisa hoje inigualável que o senhor nunca viu na vida. Eu estava num barco, vocês devem ver os vagalumes assim de noite, né? Um aparece aqui, outro lá, outro acende aqui, outro acende lá. Meus jovens irmãos, eu vi algo como nunca vi na minha vida. Ao passar no barco por essa floresta, você via os vagalumes assim, na floresta, mas eles acendiam as luzinhas deles, todos ao mesmo tempo. Então aquela floresta ficava escura completamente. De repente, aqueles vagalumes incendiavam a floresta com as suas pequenas luzes. Aí está o segredo, então, de nós, unidos. Se nós todos nos unirmos, nós podemos iluminar o mundo, a igreja, nesses últimos dias. Amém. Que Deus os guarde. Parabenizo vocês pelo vosso trabalho que vocês estão fazendo no Brasil. Verdadeiros desbravadores do Evangelho. Amém, pastor. Amém. Não seja louvado. Eu queria falar para o senhor, que já está aqui, não sei quando teremos a oportunidade de nos encontrar, ou se alguém vai por aí, mas a gente já separou uma camisa aqui da... Olha aí! Ó, Já viu? Eu quero ver bem a camisa. O que diz? Aqui, Mega cozinha. Ok, já vi. Cozinha Internacional. E na frente o logo bordado aqui. Que beleza. Que bonito. Um pouquinho mais para cima. Aqui. Ah, ótimo. Ah, mas que lindo, viu? Mega. Formidável. Isso. É isso aí, pastor. Essa aqui já está separada já para o senhor. Pastor, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Puta, nem fale. Pegado. Qual é o vosso próximo projeto agora? Pessoal, como? Da cozinha? Do grupo, do Mega Grupo. Qual é o próximo projeto? Como o senhor disse, estamos aguardando, né? Estamos aguardando, porque sem aglomeração não tem Mega Cozinha, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Então, nós estamos aguardando, talvez em junho do próximo ano, nós temos já a oportunidade. Já há mais de 10 eventos e gente batendo na porta, querendo nos levar para os eventos. A questão é quando que nós teremos essa oportunidade, né, de estar voltando. Mas assim que voltar, a gente já está aí com fogo já aí para voltar a trabalhar e continuar fazendo nosso papel aí. Deus seja louvado. Sabe que eu fiquei muito impressionado. Não sei se vocês devem saber que em Curitiba tem um clube lá com o meu nome. E, naturalmente, fiquei muito feliz com isso. E eles me contam histórias maravilhosas do que está acontecendo no Brasil. Que eles vão, os jovens, na igreja de Curitiba, uma igreja enorme. A minha esposa nasceu em Curitiba. Eu comecei o meu ministério em Curitiba. E eles contam que esses jovens, os bravadores, então os jovens eles saem para levar a comida para os velhinhos. Eu fiquei tão impressionado com isso, entendeu? Então, essas crises muitas vezes surgem grandes milagres e oportunidades para nós servirmos mais a igreja, né? A nossa igreja aqui, as ofertas aumentaram, tanto do dízimo como das ofertas locais. E ali a mesma coisa está acontecendo em Curitiba. Naturalmente, é muito desemprego em todo mundo, mas Deus está guiando essa igreja, não é verdade? Em nome de Jesus.
Bem, Bom, eu tenho uma saudação que eu uso desde que eu entrei no Ministério, principalmente do Congresso Sul-Americano, não sei se vocês sabem. Vocês talvez não estavam vivos ainda nessa época. Foi quando eu fui eleito diretor de Desbravadores, em 1970. O grande último congresso foi em Curitiba. E o tema foi Maranata. Eu tenho outro sermão sobre isso, Maranata, entende? Então, o que nós usamos, cada dia da semana do congresso, uma palavra. Eu escrevi para o pastor Wayne Hooper para escrever um hino. Vocês têm esse hino na Maranata, né? Então, o Maranata tem 4 As. Então, o pastor Hooper, que já faleceu, ele usou eu disse, amar, anunciar, apressar e aguardar. Eles foram em inglês, to love, announce, entende? Mas a irmã Ruth Guimarães traduziu para o português, então os